facadas dentro de casa no bairro dos Torrões. Olha a tragédia, no Recife, foram 15 facadas. De acordo com a família, o crime foi cometido pelo companheiro da mulher. Repara a história. Logo após o feminicídio, ele teria tirado a própria vida, se jogando contra um veículo na BR-101 próximo a Ceasa. O repórter Emerson Pereira tem mais informações pra gente agora. Emerson, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o programa por aqui. É mais um caso revoltante de feminicídio que a gente tem que contar aqui no noticiário. Um caso triste, mas que serve inclusive de alerta para muitas mulheres que vivem num relacionamento parecido. Eu vou detalhar tudo para vocês agora e vocês vão entender o passo a passo que acabou ocasionando esse crime tão cruel e que chamou a atenção de toda a população aqui no bairro de Torrões. Um local bastante movimentado, Rua Clarice Lispector, uma área bem localizada, bem conhecida aqui do bairro dos Torrões. Desde a hora que nós chegamos até esse momento, Fábio, o que eu encontrei de vizinhos, de pessoas dizendo que conheciam essa mulher, o quanto era uma pessoa bem quista aqui na comunidade, quantas crianças aqui que conheceram, que desde pequenininho conheceram essa mulher, porque ela inclusive foi professora de creche. Eu vou detalhar tudo isso para vocês. Seguinte, o nome dela, Lúcia Regina, ela tinha 50 anos. Trabalhou durante muitos anos como professora de creche, aqui próximo, ao lado, no bairro dos Torrões. E aí conhecia muita gente a conhecia, uma pessoa bem quista na comunidade. Ela entrou nesse relacionamento com esse companheiro há cerca de um ano. Eu conversei há pouco com os filhos dela, eles disseram, olha, não fazia nem um ano completo que minha mãe estava com esse relacionamento. Um relacionamento muito conturbado, com muitas brigas. O homem era um eletricista, tinha 51 anos. Ele foi identificado como José Luciano de Freitas. E aí durante esse ano, Fábio, muita confusão, muita briga. Eles de vez em quando gostavam de beber, sabe, tomar uma. E aí, quando estavam sob efeito de álcool, a família disse que a situação piorava, ele ficava muito agressivo. Por várias vezes já tinha agredido essa mulher, mas aí, nessa madrugada foi pior. Ela, inclusive, nunca tinha denunciado ele formalmente, nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência. Quando foi nessa madrugada, acabaram se envolvendo nessa confusão e esse companheiro teria agredido Dona Lucinha, como era conhecida, com pelo menos 15 golpes de facadas, 15 facadas ali no quarto do casal. A gente não vai mostrar a residência, porque eu conversei há pouco com a família, os filhos pediram por tudo que não mostrasse a casa, e como o nosso trabalho é de muito respeito e de muita responsabilidade, a gente não vai mostrar a residência. Mas o fato, esse crime tão cruel, aconteceu aqui, na Rua Clarice Lispector, bairro dos Torrões. E é o que aconteceu. Na madrugada do sábado para o domingo, esse homem agrediu Dona Lucinha, 15 facadas. Não deu chance dela ser socorrida. Os filhos de Dona Lucinha disseram o seguinte, que o corpo dela foi encontrado ali no quarto. Na casa não tinham marcas de sangue, então possivelmente ela não teve nem como se defender, não teve algo que desse oportunidade dela tentar reagir. Tudo leva a crer, Fábio. E aí é o ponto mais cruel dessa história. Que inclusive a vítima, Dona Lucinha, poderia estar dormindo no momento em que começou a ser agredida pelo companheiro. Um homem cruel, o relato que a família dela fala. Nós ainda não conseguimos contato com os parentes dele, a gente sabe que esses familiares também moram aqui no mesmo bairro, mas aí a família de Dona Lucinha não tinha muito contato com a família do Luciano. Só disse que eles estavam nesse relacionamento há cerca de um ano e que tinham muitas brigas. Aí o que aconteceu? Após a família dela descobrir que a matriarca, né, a mãe da família, Dona Lucinha, tinha sido agredida com facadas, todo mundo correu desesperado para tentar socorrê-la. Infelizmente era tarde demais. Ela já estava morta. Após isso, o homem saiu a pé, pelo menos são os relatos que contam até o momento aqui pra gente. Ele saiu caminhando aqui pela Rua Clarice Lispector e teve acesso à BR-101. Para quem conhece essa área onde nós estamos aqui, próximo ao Terminal dos Torrões, nessa área, Roda de Fogo por aqui, dá acesso à BR-101. Fica nas proximidades da área ali do Ceasa.
foi exatamente para o local onde esse agressor, onde esse assassino se dirigiu. Ele foi seguindo lá para a BR-101 e lá teria cometido suicídio. A gente tem outros detalhes sobre esse caso, até porque nossas equipes acompanharam a morte lá na BR-101. A repórter Cíntia Ferreira, juntamente com a cinegrafista Daiane, estiveram no local onde esse homem teria cometido o suicídio após matar a companheira. E a gente vai trazer outros detalhes daqui a pouco. Mas antes disso, deixa eu contar o seguinte. Há pouco eu conversei com um amigo da família. Por quê? Os filhos estão muito abalados. Dona Lucinha deixou 3 filhos maiores de idade, mas eles não têm condições, gente, de conversar com a imprensa. Até falaram comigo em off, que é sem gravar entrevista, como a gente chama, mas eles disseram, olha, a gente entende seu trabalho, mas a gente não vai ter condições de gravar entrevista porque está todo mundo muito ferido, muito machucado com essa história toda, até porque os filhos disseram, Fábio, que tinham dado muitos conselhos à mãe. Quando perceberam que ela estava sendo agredida, disseram, mãe, sai desse relacionamento. Mas aí ela gostava demais do companheiro. Inclusive, vocês vão acompanhar agora o relato de um amigo da família, que acompanhou tudo o que aconteceu. Esteve, inclusive, lá no IML agora há pouco, e vocês vão ver o que eles falaram sobre o crime. Eu estava passeando com a cachorra, quando eu cheguei aqui nessa rua aqui, estava movimentado de polícia. Aí falaram para mim que a gente chama ela de tia Lúcia, né? Aí disse que o companheiro dela tinha acabado de assassinar ela. E isso aí pra gente foi uma dor imensa, né? Porque, querendo ou não, ela viu a gente crescer desde pequeno, sempre deu apoio a gente na creche. E de lá pra cá, ela é uma ótima pessoa. Ela ficou desempregada, teve um AVC, aí não teve mais como trabalhar, ficou trabalhando de autônoma numa granja com a família dela. E ela era muito querida por toda a vizinhança, as meninas aí nascidas, criadas aqui. Só tenho que falar coisas maravilhosas, momentos bons, a gente tem que guardar os momentos bons, né? Que a gente não pode guardar os momentos ruins da vida, tipo isso, a tragédia que aconteceu agora, que sirva de alerta para as mulheres brasileiras que têm seus companheiros, né? Tem seus companheiros, porque às vezes as mulheres dizem que gostam, que era o caso dela, que gostava, os filhos deu maior apoio para que ela fosse feliz, inclusive a filha queria que ela fosse morar com ela não queria, porque disse que gostava do companheiro, tudinho. E aconteceu essa tragédia aí, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia e que as mulheres sirva como lição para ela mesmo, porque às vezes o negócio de uma bebedeira e outra, a bebida leva ao companheiro ou à companheira a acontecer esse tipo de tragédia. Então, a gente só tem que pensar nos momentos bons, né? Eles estavam juntos há cerca de 1 ano, foi isso? Era um relacionamento com muitas brigas? É um relacionamento que sempre teve uma discussão, né? Tinha umas discussãozinhas. Mas infelizmente aconteceu isso aí, aconteceu essa tragédia, mas que Deus possa confortar o coração da família nesse exato momento, tão doloroso, entendeu? Inclusive eu acompanhei também, fui até o necrotério lá com a família, dei meu apoio que eu pude fazer, de ajudar, né, como próximo. Vocês chegaram a reconhecer o corpo dele também? Olha, vê só, quando eu cheguei lá, o rapaz mostrou a identificação dele, o RG, e era ele lá. Aí lá, praticamente ele já faz corpo de delito, faz tudo lá, digital, tudinho. E ele estava com a identidade dele, com o RG dele lá, e tudo indicava que o nome, tudinho, a foto, tudinho que eu reconheci, o corpo lá, era ele mesmo. Inclusive, Fábio, o pessoal que está acompanhando o programa por aqui, daqui a pouco eu vou trazer outros detalhes desse caso, até porque, como eu falei para vocês no início, Dona Lucinha, ela era professora de creche, então muitas pessoas que vivem aqui na comunidade a conheceram lá na escola. Pessoas que eram crianças na época, agora já são jovens, já são adultos, e esse pessoal todo fala o quanto é revoltante um crime como esse. Nenhuma mulher merece morrer, principalmente de uma forma tão cruel como essa. O rapaz que conversou comigo, que vocês acompanharam na reportagem,
Ele disse, olha, eles sempre gostavam, um casal sempre gostava de uma bebedeira, sempre estavam ali tomando uma cerveja, mas nada justifica um crime tão brutal, tão cruel como esse. Ele, sempre que bebia, o pessoal disse que ele se tornava uma pessoa mais agressiva. Dessa vez foi pior. Os filhos da dona Lúcia, eles contaram para mim o seguinte, Emerson, nós já tínhamos dado muitos conselhos à mamãe. A gente disse, olha, você apanha desse homem, esse homem ameaça, então saia desse relacionamento. Inclusive, a filha de dona Lucinha já tinha alertado, dito, manhã, venha morar comigo. Porque a senhora está há cerca de 1 ano nesse relacionamento, todo mundo está vendo que vai dar errado. Sendo que ela falava que gostava muito desse rapaz, gostava muito do companheiro. Então os filhos disseram o seguinte, que chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer. Em ocasião alguma, ela tentou prestar boletim de ocorrência, ela quis denunciar por gostar muito desse companheiro. Então, Fábio, é um caso revoltante. Inclusive, eu tenho outras entrevistas, outra pessoa que conversou com a gente, falando sobre o crime. Daqui a pouco a gente traz isso aqui no programa, porque aqui no bairro dos Torrões está todo mundo ferido com mais um caso de feminicídio e também muito revoltado, viu, Fábio? Ô Emerson, peraí, eu continuo com você aí. Deixa eu só dizer pra você que tá em casa que daqui a pouco tem uma tragédia em Caruaru. A gente tá falando de um feminicídio aqui, essa professora de creche morta com 15 facadas pelo companheiro. Daqui a pouco eu vou para Caruaru porque uma mãe matou a filhinha de 2 anos e estava prestes a matar a filha de 6 anos. Olha o tamanho dessa tragédia em Caruaru. Mas a tragédia daqui, ó, aí em Caruaru, ó. A mãe, para você que tá chegando agora, repara bem essa informação, Raposão, ó. A mãe mata uma criança, a filha de 2 anos, 2 aninhos, e estava prestes a matar a filha de 6 anos. O marido dela disse que acredita que ela estivesse possuída pelo demônio para matar a filha de 2 anos, e ele conta um detalhe. Ela estava do lado, a menina já morta, e prestes a matar a outra de 6 anos. Essa em Caruaru, gente, olha essa tragédia. Já já eu trago detalhes para você. Porque o Emerson continua em Torrões, porque o camarada mata, possivelmente, esse detalhe que o Emerson traz com muita precisão, a informação que possivelmente esse camarada tenha matado a companheira com 15 facadas e ela estivesse dormindo. É isso, né, Emerson? Ela possivelmente estava durante o sono, quando ele pega uma faca peixeira e golpeia a esposa durante algum tempo, mas pelo menos 15 vezes golpeando a esposa, que estaria na cama dormindo. Depois, e um relacionamento recente, conturbado, como o Emerson traz aqui, confusão, vizinhos já sabiam da confusão, parentes conheciam as confusões, os gritos dentro de casa, e depois que ele golpeia a companheira 15 vezes, ele foge aí por trás, onde está o Emerson aqui, ó, dá acesso à BR-101, e aí ele é atropelado próximo à Ceasa. Ele também morreu, ele foi atropelado. Mas, Emerson, queria que você destacasse essa informação que você traz com um detalhe, que possivelmente ela, que é professora de creche, tenha sido morta durante o sono, não é isso? É isso mesmo, né, Emerson? Exatamente isso que a família acredita, viu, Fábio? Até porque eu conversei com o filho mais velho de dona Lucinha, e ele disse, olha, eu moro na casa de cima, no primeiro andar. E eu não escutei os gritos, não deu para perceber que ela estava sendo agredida mais uma vez. Quando eles se deram conta, ela já estava morta dentro de casa. E aí, como só estavam os dois, ou seja, somente o casal na residência, tudo apontava para que fosse ele. E aí, quando os filhos de dona Lucinha procuraram, o homem não estava mais no imóvel. Ele tinha fugido, correu aqui pela rua Clarice Lispector. E aí descobriram que ele foi até a BR-101, ali em frente ao Ceasa, que é a central de distribuição. Inclusive, vocês sabem que em frente ao Ceasa tem uma passarela. Mas ele não usou aquele equipamento. Ele teria atravessado com tudo ali na pista, acabou sendo atropelado e morreu na hora. Inclusive, nossas equipes estiveram no local e encontraram marcas de frenagem na pista. O condutor do veículo que teria batido nesse homem de 51 anos, no agressor, no assassino, o veículo não foi identificado até então. A Polícia Rodoviária Federal está no caso, está investigando, porque tem que montar esse quebra-cabeça para, de fato, entender como tudo aconteceu. Inclusive, lá no quilômetro 40 da BR-101, em frente ao Ceasa, tem câmeras de vigilância da SDS. Resta saber se essas câmeras estão funcionando. Se de fato estiverem,
vai dar para a polícia montar esse quebra-cabeça e entender tudo. Até porque a gente teve acesso a informações da Polícia Civil, que é responsável por produzir, por concluir um inquérito como esse. A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o caso, mas disse que está apurando tudo. O que chamou a atenção também, Fábio, desse caso foi o seguinte, que assim que a família de Dona Lucinha soube que o assassino também teria morrido, eles se dirigiram ao IML do Recife, claro que para fazer a liberação do corpo da mulher. E aí, quando chegaram lá, ficaram sabendo, olha, tem um outro corpo aqui de um homem que foi atropelado na BR-101. E que a gente acredita, recebemos informações, isso o pessoal do IML falando, que seja o assassino. E aí, a família da vítima, a família da Lucinha, teve a outra triste missão, que é de reconhecer o assassino. E aí, por foto, pegaram lá a identidade do homem e de fato reconheceram que era esse Luciano, eletricista de 51 anos, que teria assassinado a mulher. O caso lá na BR-101 foi por volta de 4h30 da manhã. Então foi logo após o fato ter acontecido aqui na rua Clarice Lispector. Aí é o seguinte, Fábio, agora há pouco, nossa equipe esteve numa creche aqui no bairro dos Torrões e eu conversei com uma funcionária da creche, um auxiliar de serviços gerais, que era muito amiga de Dona Lucinha, até porque a professora trabalhou muito tempo nessa creche. E vocês vão acompanhar agora o relato que essa mulher deu pra gente, falando o quanto Dona Lucinha era uma pessoa tão querida lá na comunidade, principalmente nessa creche, onde ela trabalhou muitos anos. Vocês acompanham agora. A gente trabalhou 13 anos na outra creche. Pode deixar seguro. Trabalhamos na primeira creche, Pedro e Paula. A gente fundou junto a creche. A gente trabalhou 13 anos junto. Foi quando ela saiu. Mas era uma ótima pessoa, profissional, desenhava bem, uma pessoa ótima, excelente. Até os meninos dela foram meus, que eu tomei conta na época, que a gente era atendente de sala, a primeira creche. Eu tomei conta dos 3 meninos dela. A Lúcia era uma pessoa excelente, ótima, uma pessoa benquista, humilde. Era professora, né? Ela, na época, quando começou as creches, a gente era como fosse professora. Cantava, né, tomava conta dos meninos. Não tinha professora como tem hoje, né? A primeira creche. Mas ela ensinava, tinha um talento muito grande, desenhava muito, fazia muito painel. Ela era. Lúcia era. Pintura, ela era desenhista. Os painéis, quem fazia aqui nas creches era ela. Muitas vezes ela fez para mim, para eu levar para a igreja, painel. E esse crime pegou todo mundo de surpresa. Me pegou de surpresa, eu fiquei assim, que eu não esperava, né? Porque ela até um dia desse, ela passou aqui, dizendo a mim que vinha olhar a creche, como ficou. Aí eu disse, vem mesmo, para eu te mostrar como ficou bonita. Ela disse, eu venho, Sueli. Tinha passado de bicicleta com ele. Mas só esse dia que eu vi ela, já faz uns 2 meses. Como você ficou sabendo do crime? Eu fiquei sabendo que das meninas mesmo da comunidade foram lá me dizer. Olha, Sueli, mataram Lúcia Regina. Eu não acredito, fiquei, ainda hoje estou aqui, em pasma. Porque eu não merecia não, uma ótima pessoa, uma boa pessoa mesmo. Tanto ela como os filhos, são uma benção. Emerson traz agora pra gente detalhes no local, porque tá com vizinhos, né, da Dona Lucinha agora, Emerson. É com você. Exatamente, Fábio. Todo mundo muito revoltado com esse caso que aconteceu aqui na rua Clarice Lispector. A moradora estava contando pra gente que quando ficou sabendo foi um choque pra senhora também, não foi? Um choque terrível, né? Que a gente tá dentro de casa, a gente fazendo as coisas, quanto menos espera, chega uma pessoa aqui dizendo, mataram fulano. Uma pessoa que a gente nem esperava, né? Assim, uma pessoa ia de casa pro trabalho, tudinho, tinha as coisinhas dela pra fazer, passava aqui, bom dia, tudo bem? Sim. Aí, quando Qual foi o último contato que a senhora teve com ela? O último contato que eu tive. Tá mais ou menos com uns 2 meses. É. E aí viu por aqui? Não, aqui conversando com a vizinha ali, ela passou aqui, a gente tava conversando aqui, aí ela passou, deu bom dia, tudinho, perguntou, tudo bem? Tudo bem. E é uma pessoa bem tranquila, ela era aqui na rua, todo mundo gostava muito, inclusive a vivência dela na creche acabou tendo uma ligação muito grande com a comunidade, não foi? É verdade, é verdade. Muita gente aqui, né? Os meninos que cresceram tudinho aqui junto com os filhos dela, tudinho, não tem o que dizer dela, não. E esse companheiro dela, a senhora chegou a vê-lo alguma vez, entrando, chegando com ela aqui? Não, sempre vi ele passando aqui na rua, né? Assim, que eu sempre dentro de casa, minha vida assim, sempre mais dentro de casa, né? Eu via quando ele passava pra lá, passava pra cá, então aí. Assim, não tinha muita aproximação com esse povo também, não. Assim, só de vista assim, da rua, falava bom dia, boa tarde. Ela foi morta com 15 facadas. O companheiro dela fugiu e, na fuga, teria sido atropelado na BR-101.
Ao vivo agora, Emerson Pereira, tá ao vivo no bairro. Ô Emerson, conta pra gente essa história, Emerson. Olha, Fábio, eu estou agora com a vizinha de Dona Lúcia Regina e, além de vizinha, também amiga pessoal da vítima. Ela trouxe muitos detalhes sobre o que vinha acontecendo em relação ao casal, mas antes de conversar com Dona Sandra, deixa eu explicar para vocês, foi que a família da vítima acaba de informar que o sepultamento, o velório, vão acontecer no cemitério da Várzea, possivelmente ainda hoje. Está marcada essa despedida daqui a pouco, por volta das 15 horas. Claro que por conta dessa pandemia, da Covid e tudo mais, eles não sabem se vai poder receber um público maior, até porque muitas pessoas que conheciam Dona Lúcia Regina querem participar desse momento de despedida, mas possivelmente por conta da pandemia vai ser algo mais reservado somente para familiares e amigos mais próximos. Deixa eu conversar aqui com Dona Sandra, ela que estava contando sobre essa perda. Para a senhora também foi um choque, né? A senhora que além de vizinha, amiga pessoal da vítima. Choque para todos, porque todo mundo que gostava dela e muito. Era uma pessoa benquista, uma pessoa que tinha um bom coração, merecia uma morte dessa. Jamais ninguém ia pensar que ele ia fazer uma coisa dessa com ela. Porque ela era muito querida aqui na Roda de Fogo. Os meninos tudinho chamavam ela de tia, porque ela tratava todo mundo bem, tratava as pessoas maravilhosamente bem. Ela frequentava a minha casa, vinha jogar dominó, a gente conversava. Eu nunca esperei que esse homem fosse fazer isso com ela. Nunca na minha vida. Muito triste, muito triste. O crime aconteceu durante a madrugada, então possivelmente poucas pessoas têm relatos, sabe, Fábio? Poucas pessoas serviram como testemunhas para saberem o que de fato aconteceu. Inclusive, eu conversei com os familiares, o próprio filho disse: olha, Emerson, eu nem ouvi barulho. Quando eu fiquei sabendo, cheguei lá, a tragédia já tinha acontecido. Qual foi o momento que a senhora soube do ocorrido? Já foi no dia seguinte, foi pela manhã? Ontem, à tarde, que o filho dela chegou da granja, que eles têm uma granja, aí foi abrir a porta, e a porta estava fechada. Só que ele chamou por ela, mãe, e ela não abriu a porta. Quando eles abriram a porta, ela já estava morta. Ele matou ela no sábado de madrugada. Ela sempre botava os panos, amenizava as coisas, porque ela gostava dele, né? Aí a gente não podia dizer assim, não, você vai ter que fazer isso. Não, ela tem que fazer por ela mesma, porque ela era maltratada por ele. Muitas vezes ele batia nela assim. Infelizmente, nunca chegou a registrar um boletim de ocorrência e acabou resultando num caso tão triste e tão revoltante como esse, que foi a morte. Muito obrigado, Dona Sandra, por conversar com a gente. Para quem ligou a TV agora há pouco, esse assassino, após matar a Dona Lúcia Regina aqui na residência, ele fugiu, mas acabou sendo atropelado e morreu na BR-101. Eu volto com você, Fábio, a gente permanece por aqui. Obrigado, Emerson.